Olá, você que está aí conectado, está chegando mais um Marta Cibien em conexão com Marta Cibien. Hoje nós estamos aqui com a psicóloga Érica Pinheiro. É uma grande responsabilidade, né? Estar aqui no lugar da Marta, uma pessoa muito querida, inteligente. E hoje vamos agora falar um pouco sobre os desafios do mercado de trabalho no Espírito Santo. Hoje a Érica Pinheiro vai nos explicar, vai nos ensinar quais são esses desafios, né? Então vamos acompanhar um pouquinho também do trabalho da Érica. Érica, tudo bem? Tudo bem, Sigley? Ótima noite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar, né, desses desafios aqui. Então, isso aí. Érica, então, eu quero conhecer mais um pouquinho da Érica Pinheiro, né? Formada em psicologia e, claro, em outras áreas. O que, que você tem, assim, para falar, para abordar um pouquinho mais da Érica Pinheiro? A Érica Pinheiro é uma carioca recém-chegada aqui no Espírito Santo. Vocês vão perceber ao longo da nossa conversa aí que eu puxo um pouquinho o X. E vim para cá tem 1 ano e 2 meses e eu estou muito feliz aqui na cidade. Mas voltando um pouquinho lá atrás, minha formação base é psicologia. Me formei em 2003 e assim que eu me formei, eu passei por quase todas as áreas da psicologia e acabei parando no RH. E parei no RH de uma grande empresa e ali a gente passou por todos os desafios ali do RH, era um DPzão e a gente teve a possibilidade de estar montando, né? Implementando ali todo o RH. Então, para mim, foi uma experiência incrível, porque era uma área que eu não conhecia, mas que até então eu era apaixonada e não sabia. Inclusive, quando eu me formei, a minha monografia ela já foi voltada também para o mercado de trabalho. Então, eu sempre fiz muito junto à parte de psicologia, também essa parte de mentoria de carreira, e logo depois culminou de eu estar no mercado de trabalho dentro de um RH. Então, hoje, Sigley, eu me vejo como uma profissional que tem um olhar muito estratégico dentro do RH, sabe? Porque eu tenho um olhar humanizado, mas ao mesmo tempo com estratégia. E isso acaba facilitando bastante. E aí fiquei nessa empresa por 14 anos. Junto a ela, eu comecei a fazer também outros trabalhos em outras empresas, outras implementações de subsistemas de RH, também atendendo essa parte de mentoria de carreira. Então, a gente vem desenvolvendo em muitas pessoas em diferentes áreas, né? Eu já tive já a possibilidade de mentorar árbitro de futebol. Olha, sério? E Uhum. como que é? Então, ele Explica só veio um com pouquinho. desafio, ele veio com desafio e dentro da necessidade dele, né, a gente trabalhou aquilo que ele esperava e fomos bem-sucedidos, né? Tive a possibilidade também de desenhar também a carreira de um lutador de MMA. É conhecida, é do Rio de É Janeiro. de lá do Rio, é de lá do Ah, Rio. E então, assim, eu acabo pegando algumas carreiras, né, que acabam fugindo também um pouquinho do tradicional. Fora a carreira tradicional, né, dentro das grandes empresas, né, alguns empresários que a gente vem atendendo, executivos, enfim. Mas também atendo pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho. Tanto é que em projeto social a gente conseguiu já trabalhar em mais de 20 mil jovens, trabalhando mesmo as suas carreiras, algumas mulheres também, né? A gente teve a possibilidade de fazer também alguns trabalhos. Então, assim, eu me considero hoje uma profissional realizada, não só dentro, né, da área de psicologia, porque também a gente acaba levando, né, a parte de saúde mental para onde a gente vai, até porque, Sigley, eu penso o seguinte: primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar aqui, daqui.
passa para cá, para o coração, para do coração passar para as mãos. Então, eu falo sempre nesse ciclo, sabe? É cabeça, coração e mãos. Tudo que você vai fazer, o resultado que você passa a ter nas suas mãos, ela tem um processo dentro de você. Então, a psicologia, ela é muito importante. Então, mesmo eu não atuando, apesar de atuar, tá? Eu atendo, eu tenho uma cartela também de clientes, mas, assim, é algo que eu não divulgo, porque dentro dos meus trabalhos eu já acabo trabalhando bastante isso. Dentro das empresas, eu tive a possibilidade de montar programa de saúde mental, tive a possibilidade de trabalhar em outros lugares, né, através da minha consultoria também, com a questão da saúde mental. Então, assim, é bom porque a gente passa a ter um olhar muito amplo e a gente vê que, apesar do negócio, independente do que seja, se comércio, se comida, enfim, a gente acaba lidando com pessoas. E quando a gente lida com pessoas, a gente precisa entender de pessoas. Sim. É, Então, assim, qual é o maior desafio? A gente está falando sobre o desafio do mercado de trabalho. Você falou um pouquinho do seu currículo. Você quer acrescentar mais alguma coisa dentro do seu currículo, da sua história de vida? Não, eu tenho um currículo mais extenso, mas, assim, conforme a gente for conversando, eu vou colocar. Sim, então vamos. Aqui é um bate-papo, né? Não é só uma entrevista. Aqui o entrevistado fica à vontade, a Érica vai ficar à vontade, como Com ela falou. Ela vai certeza. falar na longa da entrevista, ela vai falar um pouquinho mais sobre o currículo dela. Então, Érica, é sobre os desafios do mercado de trabalho. Qual é o maior desafio assim que hoje as empresas encontram? Então, Sigley, existem estudos que falam que a maioria das empresas aqui no Brasil, ela enfrenta uma crise. Elas não estão conseguindo contratar e nem reter bons talentos, tá? E aqui no Espírito Santo não é diferente. Então, assim, quando saiu essa pesquisa, eu fui, eu procurei regionalizar, né? Eu falei, poxa, eu tô aqui, então vamos procurar entender o que acontece aqui no Espírito Santo. E apesar de ser algo dentro do nosso país, aqui no Espírito Santo também acontece, tá? Mas acontece em alguns setores, como, por exemplo, a construção civil. A construção civil, hoje, aqui no nosso estado, ela é muito forte, mas ela vem sentindo absurdamente. Por quê? Quem trabalha na construção civil geralmente já está ali já há um grande período, mas chega uma hora que não consegue mais é, dar o resultado esperado, né? Então aquela mão de obra ela acaba envelhecendo. Por conta disso, a gente tem que renovar aí essa safra, vamos dizer assim, né? A gente tem que renovar esse pessoal. Mas aí quando a gente renova, a gente se depara com um pessoal que fala assim, eu não quero essa área, ou não quero trabalhar formalmente, não quero CLT, o que eu faço? Né? Então, assim, se a empresa, se ela não me contratar em outro formato, eu não vou trabalhar ali. Então, as empresas, elas acabam sentindo muito. Um outro ramo que aqui acaba sentindo muito, Sigley, é o comércio. Né? Nós estamos aqui localizados nesse momento no maior centro de comércio aqui de Serra. Então, assim, eu creio que essa seja uma dor de muitos comerciantes aqui, de contratar e de manter essas pessoas dentro das empresas. Tanto é que os empresários que eu já conversei aqui, eles falam, olha, Érica, a gente aqui insere esse benefício, faz isso, faz aquilo outro, para poder tentar manter e não consegue. Então, é um desafio muito grande, porque hoje as pessoas elas querem trabalhar, mas não querem mais trabalhar os finais de semana, não querem trabalhar até tarde. Então, esse é um grande problema, porque comércio, imagina, né? Dia de sábado, muitas das vezes no domingo, aos feriados. Se tem algum feriado, né, algumas datas específicas, não tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Assim também acaba sofrendo também o ramo de restaurantes e bares.
também com a mesma demanda. O pessoal não quer mais trabalhar final de semana. E assim, quando eu digo não quer, não estou falando que está certo ou que está errado, não, tá? Eu estou trazendo para cá as pesquisas, o porquê. Porque tudo a gente tem que estudar. Se está dando certo, aonde está dando certo? Se não está dando certo, aonde está dando errado? Porque é a partir desse momento que a gente pode saber o que a gente vai fazer. Né? Então, assim, os dados, eles dizem exatamente isso, que as pessoas não querem mais trabalhar final de semana, elas estão buscando qualidade de vida. E as empresas hoje, elas vêm se deparando com essa realidade. Sim, é um exemplo. Você trabalha com mentoria. Se você fosse aconselhar uma empresa, você falou a parte comercial de restaurante, de bares. Se você fosse fazer uma mentoria, o que você ia instruir essas empresas para melhorar, para que elas não venham sair perdendo em relação à parte de mão de obra, né? E nem a mão de obra fica assim escassa nessa área. Como mentora, você já fez algum projeto, já instruiu alguma mentoria? O que pode ser ajudado? Um exemplo, o ramo dos hotéis, né? Então, também engloba nessa parte, que é praticamente Sim. 24 horas. Sim. Então, assim, o que você iria instruir? Dentro da hotelaria, inclusive, uma das funções mais desafiadoras para a contratação são as camareiras. Imagina. Imagina. Sigley, a gente acaba trabalhando tanto com pessoas físicas quanto jurídicas, né? Então, a gente faz mentoria de carreira, e aí isso aí a gente acaba pegando pessoas, tá? Como a gente também trabalha com consultoria dentro das empresas, falando de RH especificamente, ou de algum projeto para aquela empresa. E aí, quando a gente fala para empresas, primeira coisa, a gente precisa estudar, porque por mais que a gente tenha dados de um local, né, de um ramo específico, eu ainda preciso estudar os dados da minha empresa. Então, calma aí, está acontecendo isso daqui. Até porque, assim, nesses estudos, eles falam que 4 a cada 10 empresas, elas conseguem contratar bons colaboradores, bons talentos e reter. Então, calma aí. Tem uma galera que não está fazendo o trabalho de casa, ainda não entendeu a dinâmica. Entende? Então, primeira coisa, sou eu estudar a minha empresa. Por que eu não estou conseguindo contratar, reter? E aí são vários aspectos que a gente tem que ver, Sigley. Primeiro deles, é claro que tem uma realidade geracional. Eu tenho pessoas, de repente o meu negócio ele exige que tenha pessoas de que faixa etária? O meu negócio exige pessoas que tenham que nível de conhecimento? Tá, se eu tenho uma empresa que exige um conhecimento maior, mas eu não estou encontrando essa mão de obra qualificada no mercado, então o que eu posso fazer? Eu posso qualificar, eu posso trazer alguém mais júnior e qualificar essa pessoa dentro da minha empresa? Posso, então vou fazer isso. Não, já quero já alguém que seja top no mercado, então ok. Então eu vou querer pagar por aquele profissional, porque é uma agulha no palheiro. Eu vou querer pagar para poder achar mais rápido aquela agulha? Vou. Entende? Tudo tem um pró e contra. A gente tem que analisar tudo isso. Então, primeira coisa, estuda os seus dados, verifica quais são os problemas. Hoje eu falava no meu podcast que para cada problema tem uma solução. Entende? Se tem um problema, tem que ter solução. Não existe problema sem solução. Então, se há um problema, a gente tem que caçar a solução para aquilo. Tá? Então, primeira coisa, tem que identificar quais são os gaps dentro da minha empresa. Por que eu não consigo contratar? É o salário que está baixo? A empresa, a cultura organizacional não é boa? Então, o que eu tenho que primeiro melhorar para eu poder atrair, para eu poder ser atraente? Imagina só, eu falo muito, Sigley, que relacionamento empregado-empregador é como se fosse um casamento. Não é, bem diferente, mas se a gente fosse fazer uma analogia, eu faria sobre isso. Imagina só, se um casamento está em crise, tem que procurar saber, calma aí, aonde que deu problema aqui?
Entende? Para partir dali a gente começar a achar as soluções. Então a empresa ela vai fazer exatamente isso. Ela vai caçar quais são os problemas que ela enfrenta hoje. Agora, o que que acontece, Sigley? Muitas empresas elas acabam não buscando como deveria, porque assim, as entrevistas de desligamento, as entrevistas, as pesquisas de clima, dentro das empresas, independente do porte, é muito importante, tá? Agora a empresa ela tem maturidade para poder receber um feedback? Se não tem, precisa ter, porque aí Sigley, o que eu estou te falando é que não tem só um problema externo, sabe? Às vezes a gente pensa que o problema ele é externo. Ah, ninguém está querendo vir trabalhar aqui. Ah, ninguém quer mais trabalhar, né? Ai, caramba, esse povo de hoje, esses jovens de hoje, a geração Z. Não, calma aí. Será que realmente é só um problema externo ou um problema dentro da minha empresa? Se é dentro da minha empresa, eu preciso resolver. Entende? Seja através da cultura organizacional, seja através do plano de benefícios que eu estou oferecendo dentro da minha empresa. E as empresas hoje, elas pensam que precisam trazer os melhores benefícios para poder atrair. Não, a gente tudo tem que ser estudado. Pergunta dentro da empresa o que é importante para vocês. Agora, final de ano, quantas empresas fizeram festas e mais festas, mas aí, assim, o dinheiro que tinha para investir na festa poderia ter investido, sei lá, num presente, num retorno financeiro para os funcionários e não fizeram isso e investiram na festa. Mas será que era a festa que eles queriam? Ou será que a atração daquela festa era que os funcionários queriam? Então, de repente, o dinheiro está sendo investido no lugar errado. Então, é isso que precisa ser estudado. Tá? Primeira coisa, arruma a casa para depois começar as estratégias. Quando a gente vai falar de pessoas físicas, e aí, né, tratando de mentoria de carreira, a gente primeiro precisa, Sigley, alinhar as expectativas. Eu tenho que saber quem sou eu e o que eu sou. Por isso que eu te falei que a psicologia é tão importante, porque a gente vai trabalhar o tempo todo mentalidade e autoconhecimento. E aí, primeiro, eu preciso saber quem eu sou, aonde eu estou, o que eu tenho, o que eu quero. Ah, eu quero isso, mas eu tenho, hoje eu posso buscar essa vaga aqui? Não, não posso. Então, o que eu preciso fazer hoje para eu poder chegar onde eu quero? E ali eu começo a me qualificar, porque, assim, Sigley, o que acontece? Buscar trabalho, se manter empregável, se manter desejável pelo mercado, dá trabalho e não é remunerado. Então, as pessoas elas acreditam que a empresa é quem tem que me dar os cursos para poder fazer, a empresa que tem que me promover. Ah, eu preciso, o meu orçamento eu preciso ter X aqui para eu poder viver. Aí eles querem ser promovidos em cima daquele orçamento que eles estão vivendo. Entende? Não é isso. Quando eu cuido da minha carreira, eu sei o quanto eu quero, não por conta das minhas contas. Eu sei o que eu quero por conta daquilo que eu posso entregar. Entende? Você está falando da valorização também, né? Sim, sim. É da valorização que eu tenho que ter, mas não por conta daquilo que é externo. Tá? Eu preciso primeiro ter um alinhamento. Depois que eu tenho um alinhamento, eu consigo negociar, eu consigo ver se eu posso fazer algum tipo de ajuste. Não, calma aí. Aquela empresa ali está exigindo isso e isso. Hoje eu não tenho. Mas, poxa, é uma empresa que eu quero entrar. Vale a pena, então, dar um passo para trás, para lá na frente dar alguns passos para frente? Vale? Não, não vale. Entende? Eu tenho que ser sincera comigo mesma. Porque senão eu vou estar entrando dentro de uma empresa, a princípio, para poder pagar uma ou duas contas, mas daqui a pouco eu fico infeliz. E antigamente, Sigley, as pessoas tinham medo de sujar a carteira. Né? Então, elas não iam para uma vaga superficial exatamente para não sujar a carteira. Hoje, isso já não existe mais. Mas, a partir do momento que eu vou para cá, vou para lá, só para poder ajustar uma conta aqui, para poder, enfim, sem propósito, eu perco tempo. Entende? Que é muito pior do que sujar minha carteira.
Sim, entendi. Você está falando agora na parte da pessoa ter a sua valorização e também ela ser mais instruída em relação a buscar uma empresa que ela vai se adaptar, mais ou menos isso, não é? Mas para ela se adaptar, ela tem que estar conforme aquela empresa. Um exemplo, eu Uhum. estou numa empresa, eu quero entrar numa empresa X, mas só que o meu currículo não bate com essa tal empresa. Aí o que que eu tenho que fazer para me ajustar? Né? Essa é uma pergunta. O que que eu tenho que fazer para me ajustar na empresa X? Uhum. E você também falou algo muito bacana que eu não ouço há muito tempo, que é a pessoa não querer mais sujar a carteira. Realmente, hoje a pessoa não. Um exemplo, está em uma empresa, se ela viu algo maior e ela pode crescer naquele tal lugar, não pelo salário, mas até pelo crescimento do currículo. Uhum. Me corrija se eu estiver errada, né? É Não isso é minha mesmo. área. Mas eu vejo que a maioria das pessoas pensam nisso. Se está numa empresa X, e quer ir para uma empresa Y para crescer a carreira, né? Aí a pessoa muda, independente se está 5 meses, um ano. Hoje a pessoa está em busca, assim, a maioria está em busca não daquele valor, mas de um crescimento. É isso também? Exatamente. Tudo mudou, Sigley. Então, o mercado de trabalho hoje só sofre essa pressão porque as pessoas mudaram, a forma de viver, de pensar das pessoas mudaram, e por conta disso, o mercado de trabalho precisa se ajustar. Bem como as empresas também mudaram e as pessoas precisam também se ajustar. Então, hoje, uma coisa que as pessoas não fazem, tá? Você pode perguntar para a audiência daqui quem hoje tem o currículo atualizado. Poucas pessoas têm, entende? E é algo que a gente precisa ter. Assim, o que que seria esse currículo atualizado, assim, para as pessoas entenderem, né, melhor, o que que precisa para atualizar também um currículo? Ok. Ter um currículo atualizado é ter um currículo hoje conforme a tua realidade. Se hoje você está fazendo um curso, conseguiu alguma certificação ou teve algum movimento na sua carreira dentro da empresa, eu estava na função A e agora eu estou na função B. Isso tudo precisa estar atualizado no seu currículo. Aliás, qualquer informação que tenha mudado, você também precisa mudar no seu currículo. Um exemplo, eu mudei de telefone. Já está lá no seu currículo o seu novo telefone? Como eu mudei de cidade, de estado. Mudei, automaticamente mudei todas as informações, entende? Então, isso é estar atualizado. Né? Você precisa atualizar todas as informações, porque as oportunidades, Sigley, bate na porta a qualquer momento. E a gente precisa estar pronto. Como eu falei, a gente que tem que cuidar da nossa carreira, procurar emprego, buscar as melhores oportunidades, dá trabalho e não é remunerado. Porque você faz 24 horas do seu dia. Entende? Então é algo que realmente dá trabalho e você precisa estar pronto. Então, o que, que a pessoa precisa fazer? Opa, hoje eu quero trabalhar na empresa tal ou na área tal, quero ter tal função. Isso para ela precisa estar claro. Até porque, Sigley, um outro dado, pesquisas dizem que as pessoas elas costumam desistir dos seus projetos a partir da segunda semana do ano vigente. Imagina só, nós estamos entrando agora, estamos em meados de fevereiro, praticamente. Imagina só, você ter virado o ano falando, olha, ano que vem, 2025 é o meu ano, vou fazer isso, 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 isso. Chega na segunda semana de janeiro, as pessoas desistirem dos seus projetos. Imagina. Tem, mas desistem por quê? Porque não tem um planejamento. Então, as pessoas que sabem aonde estão e aonde elas querem estar, elas já estão já na frente já de muita gente. Isso é muito importante. Olha só, um pequeno movimento
já sai na frente de muita gente. Então, quando eu sei aonde eu quero chegar, o que, que eu preciso fazer? Traçar ali uma estratégia. Eu estou aqui, quero chegar no outro ponto. O que, que eu preciso fazer? E aí começa. O que, que eu já tenho? Não tenho nada. Então, o que, que eu preciso construir? Como que eu vou construir? O que, que aquela empresa ali exige para eu poder estar ali? Aí ele exige isso, isso e isso. Então, eu preciso, se é ali que eu quero estar, eu preciso estar de acordo. Né? Afinal, o que é combinado não sai caro. Então, eu preciso estar de acordo. E aí a pessoa começa. Agora, o que, que é importante, Sigley? Dependendo da função que a pessoa queira estar, às vezes ela quer estar numa função dentro de alguma empresa e aonde ela está, para onde ela quer, ela não consegue, mas ela consegue, aonde ela está, fazer ali alguns movimentos que vão possibilitar ela se aproximar daquilo que ela quer. Talvez ela não vai conseguir migrar da onde ela está para onde ela quer, tá? Mas se ela pode ali ir para outros lugares, fazer algumas outras coisas, porque a gente pensa que da onde a gente está, do ponto A até onde a gente quer, ponto B, é uma linha reta. E dificilmente isso acontece, né? Sim. Geralmente é uma linha que dá várias voltas, né? A gente acaba se deparando com vários desafios até a gente conseguir chegar onde a gente quer. Então, esses desafios de idas, de vinda, de frustrações, de vitórias que a gente vai tendo nessa trajetória, ela vai nos aproximando de onde a gente quer chegar. Por isso que é importante, volto mais uma vez, falar daqui do nosso planejamento. Aonde eu quero chegar é importante, porque se eu estiver olhando para o meu alvo, independente de onde eu esteja agora, eu sei que tudo aquilo ali faz parte daquilo que eu quero construir para o meu futuro. Então, é muito importante a pessoa ter essa mentalidade. Volto a falar mais uma vez. Olha a importância do autoconhecimento e da mentalidade. Sim. Uma pergunta, um exemplo. Eu faço também faculdade e um dos pontos que é colocado, por exemplo, dentro de sala de aula, temos estagiários, né? E os estagiários, nós estamos falando de mercado de trabalho, então também engloba essa minha pergunta, né? Com certeza. Que eu começo a rir também em sala de aula. Os estagiários, eles reclamam que eles acabam fazendo o trabalho do profissional. Que bom! Aí, Isso é ótimo! então, assim, isso é bom. Mas, assim, o que você, assim, na sua visão de mentora, você acha que aquele profissional está um exemplo, ensinando o estagiário ou está recuando a sua responsabilidade? Assim, Sigley, as duas coisas, tá? Ele pode estar. Eu penso assim, quando eu vou ensinar, eu preciso saber que eu vou ser uma referência, positiva ou não. E ele, independente daquilo que ele vai fazer, ele vai estar passando alguma mensagem para aquele estagiário. Quando eu disse que bom, é porque a gente precisa aproveitar as oportunidades, tá? Às vezes o profissional, ele acha que, eu tenho aqui um estagiário, eu tenho alguém aqui para poder fazer aquilo que eu não quero. Geralmente, ele passa a parte operacional. E aí, é errado? Sim, mas também não. Por quê? Se hoje eu sou uma estagiária, eu vou aproveitar todas as oportunidades. Aprender, sabe? Tudo aquilo ali, porque amanhã ou depois eu vou estar preparada para o mercado, para qualquer mercado. Porque esse ato, tá, desse líder, e líder que eu digo não necessariamente um gestor, tá? Mas a partir do momento que eu estou ali junto de um estagiário, né, eu acabo sendo uma referência para ele. Então, até volto aqui, não é nem o líder, é a referência que aquele estagiário tem. O estagiário olha e fala assim, calma aí, eu quero ser como ele. Não, eu não quero ser como ele. Olha só, ele está transferindo toda a responsabilidade dele para mim. E aí, hoje, tá, com essa geração que a gente tem, que é esperta pra caramba, se eles souberem aproveitar, eles ganham muito.
pode parecer, a princípio, Sigley, que eles estão perdendo. Poxa, fulano está toda hora mandando fazer isso, fazer aquilo outro. Mas se você pensar pelo lado positivo, lembra que eu falei que para todo problema tem uma solução? Sim. Se você tirar uma solução disso, você aprende a fazer. Aprende aquilo que talvez nem ele aprendeu. E aí amanhã ou depois você vai lá e se destaca no mercado. E eu vou falar, eu trabalhei numa empresa onde a gente tinha um índice muito alto de contratação de estagiários jovens aprendizes. Chegavam ali despretensiosos, sem saber nada, porque a gente priorizava pegar pessoas cruas no mercado. E ali eles aprendiam tudo. E quantas não foram as pessoas que perderam o lugar depois para eles? E que hoje são gestores, são excelentes gestores, sabe? Mas não é que pegaram aquela vaga, não, mas aproveitaram a oportunidade, aprendeu, a outra pessoa acabou ficando obsoleta, então, calma aí, vamos tirar essa pessoa aqui, vamos ficar com quem quer, Sim. né? Pode falar. Não seria isso. Sim, um exemplo, você acabou de fazer uma colocação que aqueles que chegaram ali, um menor aprendiz, um estagiário, né, foi crescendo naquele local de trabalho. Então, um exemplo, hoje existem casos que dentro de uma empresa ou qualquer instituição, aquela pessoa, vamos colocar uma faixa etária acima de 30 anos, que só faz aquela função, às vezes não pega um curso ou uma especialização, só se formou naquilo e mais nada. E entra também a geração Z. A geração Z. Então, assim, aí, como você falou, o menor aprendiz, o estagiário, acaba fazendo a função da pessoa que está acima dele e, com o tempo, acaba pegando o lugar também. Mas, entretanto, há outras formas também dentro das empresas que aquela pessoa fica estagnada e aquela pessoa que está abaixo ou ao lado começa também a estudar. Nós estamos falando também da valorização do currículo, daquela pessoa que está intensificando, né, aprender mais, a fazer mais curso, uma especialização e acaba crescendo. E aquela pessoa que talvez é antiga dentro de uma instituição não faz o que ou uma pessoa da geração Z ou pessoa também da faixa etária de idade dela não acaba também fazendo a mesma coisa e fica estagnada. Então, assim, é o que a gente mais vê assim, no mercado de trabalho e dentro das instituições. Né? Assim, um exemplo, o que você tem que falar dentro de uma empresa que tem essas pessoas? Se você fosse fazer uma mentoria para 100 pessoas dentro daquela empresa e tem dois tipos de pessoas, né? Esses que querem agregar mais no currículo e aqueles que ficaram estagnados. Se você hoje fosse fazer uma palestra dentro dessa instituição, o que você falaria para essas duas áreas, dois campos de pessoas? Sigley, é excelente a sua pergunta, porque, de fato, a gente acaba vendo muito isso. Volto a falar. A responsabilidade da nossa carreira é nossa. A gente, muitas vezes, joga essa responsabilidade para a empresa e a empresa não tem essa responsabilidade. Ela não pode ter esse peso. A gente precisa entender isso. Vamos lá. Se hoje uma empresa ela me contrata para que a gente possa estar trabalhando ali, plano de carreira, e ela fala para mim, olha, Érica, eu estou com esse problema aqui, eu tenho muita gente aqui que está estagnado, que está meio que encostado, preciso resolver. Então, o que a gente vai ver? A gente precisa ver com o gestor dessa empresa, alta gestão, o que ela quer. Ela quer trabalhar essa pessoa e ver quem é que quer de fato. Porque, às vezes, o Sigley, precisa a empresa também criar esse movimento, já que isso é importante para ela. Tá? Ou então, não, a empresa fala assim, não, Érica, olha, hoje eu quero trabalhar com substituição.
Então, a gente vai trabalhar dentro da necessidade da empresa. Mas supondo que a empresa fala assim, não, Érica, eu quero trabalhar meus colaboradores, tá? Eu sei que tem muita gente aí que, se a gente despertar, a coisa flui. O que a gente faz? A gente pega, vai fazer, sei lá, um treinamento, uma palestra, dentro da necessidade que o gestor trouxe para a gente. E a primeira coisa, Sigley, é a gente trazer essa mentalidade, sabe? Que, assim, ele precisa se movimentar, não é pela empresa, é por ele, pela família dele, por aquilo que move a ele, sabe? Qual o seu propósito? O que faz você estar aqui? O que faz todos os dias você sair da sua casa? Porque você sai de casa, você pega e enfrenta engarrafamento, né? É sol, é chuva, você sai às vezes passando mal, doente, enfim, em busca de um salário e que às vezes você fala assim, caramba, esse salário aqui eu tenho que fazer alguma outra coisa para ele poder pagar minhas contas. Entende? Então, primeiro eu tenho que saber por que eu estou vindo para cá, para essa empresa. Qual é o meu propósito? Primeira coisa. Às vezes a pessoa está adormecida mesmo, porque isso é normal, Sigley. Tá? A gente precisa muitas das vezes dar esse, acorda, desperta. E aí a gente vai despertar essa pessoa, porque não é pela empresa, é por ela. Como a empresa também, primeiro, ela faz por ela, depois pelos colaboradores. Porque, assim, a empresa ela não pode querer mais do que você. Se ela quer mais do que a pessoa, está errado. Então, calma aí, a gente precisa primeiro ajustar as expectativas. E aí, a partir do momento que essa pessoa desperta e fala assim, caramba, realmente eu estou dormindo, eu preciso fazer algo por mim, o que eu posso fazer? E assim, Sigley, por muito tempo, para se estudar, era um desafio muito grande. Hoje, a gente tem acesso a todas as informações. Tá? Seja através das universidades, que hoje elas estão muito mais acessíveis, né? Seja através do conhecimento. A pessoa, às vezes, não tem verba para poder investir, mas hoje ela entra ali no Google, ela tem ajuda das inteligência artificial, ela tem qualquer informação na palma das mãos. Entende? Antigamente eu tinha que ficar procurando nas Barças. Imagina, Sim. né? Nas bibliotecas. Peguei esse tempo também. Então, hoje não. Hoje, a qualquer momento, a informação que eu quero, eu entro agora aqui no meu celular, eu tenho. Não te cortando, você está falando de facilidade, né? Nós temos várias informações, um exemplo, para essas pessoas aqui ficarem estagnadas. Mas, por um lado, você acha que essas informações muito fáceis, eu falo agora para a geração Z, isso não pode atrapalhar também, um exemplo, um pouco, porque ela tem tudo na mão, mas na hora de praticar não consegue. E, às vezes, aquela pessoa ela tem uma experiência no campo, vamos colocar um engenheiro, um exemplo, um engenheiro. Tem facilidade, porque é uma pessoa que vivia na biblioteca, estudava, tal. E hoje essa geração Z tem tudo na mão, mas não consegue colocar em prática como aquelas pessoas que vieram daquele campo mais tradicional. Uhum. E o que você tem a falar, né, dessa parte? Sigley, os estudos dizem que 91% das pessoas que estão hoje dentro das empresas e que foram ou são desligadas por qualquer motivo, a maior porcentagem, 91%, elas saem por conta da capacidade comportamental e não pela técnica. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa mais tradicional, né, que enfrentou muitos desafios, ela acabou adquirindo muitas competências comportamentais, tá? A resiliência, a paciência, enfim, né, comunicação. Hoje, as pessoas elas acabam adquirindo às vezes muito conhecimento técnico, mas não tanto comportamental, apesar de ter toda a facilidade. Então, hoje é muito mais importante, os RHs todos hoje, eles se preocupam em trabalhar a parte
comportamental. Porque a técnica, você tem aí a informação em qualquer lugar. Né? Você pega hoje, destrincha, pede a inteligência artificial para poder te ensinar da forma que você consegue entender. Você tem acesso a muitas informações, a vários eventos que facilitam, sabe, essas informações. Mas e a parte comportamental? Porque uma coisa, Sigley, é você saber, a outra coisa é você fazer. Entende? Se você nunca comeu uma maçã, mas você cuida da maçã, você planta a maçã, você vai saber tudo sobre a maçã, o processo da maçã, mas você nunca vai saber o gosto porque você nunca comeu. Entende? Então é diferente. Uma coisa é você saber, ter o conhecimento, outra coisa é você saber fazer. Entende? Então, essa é a questão. A gente precisa, o meter a mão na massa, os desafios do nosso dia a dia, eles trazem algo muito importante, que é exatamente essas competências comportamentais. É a nossa mentalidade que muda, é o nosso comportamento que muda, entende? Por isso que dentro das empresas, eu costumo dizer que a parte técnica, aquilo que a gente tem que fazer é uma só, é aquilo que a gente aprende em sala de aula, enfim. Mas o como fazer que é o diferente, porque na minha empresa vai ser feito de uma forma, da sua de outra, enfim, entende? Então é exatamente o como fazer, não é o que fazer, é o como fazer. É o que a galera tem que entender. Como que eu faço? Quais são as competências comportamentais que eu estou utilizando aqui? Sim, em relação ao campo de trabalho, vamos assim. Eu vou colocar um pouquinho lá no nosso tempo. Eu falo que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu não sei com qual idade que você começou a Também como trabalhar. jovem aprendiz. Então, o exemplo, eu comecei a trabalhar com 12 anos, a Érica também mais cedo. Hoje, os pais preferem que os filhos, assim, estudem primeiro, né, para adquirir uma experiência. Que a gente não está criticando, né? A gente está fazendo aqui um levantamento hoje em relação à sociedade, com a empregabilidade, né, da juventude. E só para englobar um pouquinho, por quê? Você falou no início que você trabalha com projetos sociais. E projetos sociais englobam também adolescentes, jovens, adultos, mulheres. Então, eu tenho certeza que você já pegou, já fez vários projetos, né, ligado, um exemplo, à área do mercado de trabalho. Então, Sim. essa minha pergunta é para as mães, é para os jovens. Então, hoje, como que é o seu trabalho? Se você quiser falar um pouquinho também do trabalho social, ou se você já deu palestra para adolescentes, Sim. jovens. Sim. Eu iniciei fazendo essa pergunta, né, agora. Nós vimos um tempo que eu comecei a trabalhar cedo, você também. Então, hoje, mudou um pouco. Sim. Hoje, os Bastante. jovens de 12, 13 anos, tá ali, tá estudando, afinca até os seus 18, 20. Né? Então, assim, isso atrapalha um pouco, não é que não devemos, um exemplo, já é a minha segunda graduação, estou estudando. Isso não atrapalha, mas, assim, você acha que atrapalha um pouco a juventude a não ter uma experiência, ou é bom também que o jovem já vai aprendendo, né? Já vai consolidando através dos estudos para entrar no mercado de trabalho? Sigley, eu acho que é maravilhoso. Todas as vezes eu cuidei, apesar de hoje, né, assim, eu acabar trabalhando com pessoas mais sêniores, eu gosto muito também dessa galera que está chegando agora. E durante muito tempo eu fiz gestão de estagiário, de jovens aprendizes, e quando eu vi um currículo onde o estagiário já tinha passado já por 2, 3 empresas e tal, e assim, eles achavam, né, que, será que isso aqui sujou meu currículo? Né? E não, por quê? Porque, assim, é como a gente falou, a teoria é a mesma em todos os lugares, mas a prática é diferente. Então, quando você começa cedo, você tem a possibilidade de passar por mais lugares, entende? E não só conhecer novas empresas, mas principalmente pessoas, porque hoje, Sigley, o mercado de trabalho mudou. Entende? Antigamente você ia a algum lugar, entregava seu currículo e esperava ser chamada. Agora não. Você muitas das vezes tem que chegar antes do currículo.
E você chega antes através do conhecimento de pessoas, aquilo que você mostra, né, que você faz. Daí a internet, que toda hora Eu as ia falar pessoas vêm isso, a rede falando, social, né? toda Que você hora. consegue divulgar o seu currículo Exato. numa rede social. Às vezes o currículo antes era físico, por e-mail, né? Existem várias plataformas. Agora, hoje não. Hoje o currículo da pessoa pode estar estampado em uma rede social. Exatamente. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que não é trabalhar cedo ou tarde. É claro que muitos pais, eles querem dar melhor qualidade, tá, de vida para o seu filho, para aquele adolescente. Isso acontece por um lado. Porém, ele acaba privando também o filho dele de adquirir várias competências comportamentais, experiência de vida, entende? Porque quando ele tem que pegar o Transcol, tem que sair de lá, tem que estudar, tem que chegar em casa, tem que colocar tudo em ordem. Às vezes o pai e a mãe vai olhar e falar assim: caramba, coitado do meu filho. Mas é aquilo ali que vai criar nele uma responsabilidade muito grande. Entende? Então, eu acho muito saudável os pais que fazem isso. Não critico os que não fazem, tá? Mas eu acho saudável porque cria um senso de responsabilidade, uma maturidade naquela pessoa muito boa. E lá na frente, quando ele olha para trás e vê que no currículo dele existem já algumas experiências, Sigley, muitas pessoas acham que só posso colocar no meu currículo uma experiência formal. E não, qualquer experiência você pode trazer para o seu storytelling, numa entrevista, você pode colocar no seu currículo, você pode colocar lá no LinkedIn, entende? Então é muito importante que desde cedo os adolescentes eles comecem a ter esse contato com o mercado de trabalho, saber se posicionar, estar em eventos, conversar com as pessoas, porque hoje o networking ele é muito importante e ele ficar trancado dentro de casa não vai conseguir ter esse acesso. Tá? Agora, é claro, existem pais também que, olha, não, eu vou sair, eu já tenho já minha empresa e ele vai seguir aqui na empresa familiar, enfim. Mesmo assim, é importante que a pessoa desde cedo ela comece a ter esse contato, porque quantas são as pessoas que às vezes pegam uma empresa que está até em ascensão, aquela pessoa ali chega para poder fazer a gestão daquela empresa por não saber, vai lá e afunda. Às vezes decreta até falência, algo que estava em ascensão. E aí as pessoas não conseguem entender o porquê. Mas tem todas essas questões. Então, eu acho muito saudável que as pessoas comecem desde cedo. Que bacana. Eu espero que vocês gostem dessa entrevista. Hoje nós estamos aqui, né, com a psicóloga Érica, que é uma pessoa experiente, né, no mercado em relação ao mercado de trabalho, não é isso, Érica? Sim, Né? Em relação ao mercado de trabalho. E hoje nós estamos falando dos desafios do mercado de trabalho, mas que englobam várias áreas. Aqui nós falamos, né, um pouquinho sobre a juventude, um pouquinho em relação à saúde mental, né, dentro das instituições. E também ela explicou, né, como lidar com essa saúde mental, não é isso, Érica? Vai me exato, corrigindo. Não exato. é minha área, vai me corrigindo. Até porque, Sigley, as empresas hoje, elas precisam, de fato, cuidar da saúde mental dos colaboradores, tá? Não é só porque a empresa aqui ela é ótima, ela tem um ambiente ótimo, tá? Não é só isso. Hoje ela precisa cumprir legalmente essa questão, tá? Ela precisa manter a saúde mental dos colaboradores. Então, é muito importante que as empresas elas possam estar se ajustando. Tem lá a legislação NR1, NR5, NR17, que as pessoas precisam estar adequadas. E é um assunto que deve ser abordado, porque nós temos Sim, é, é, várias pessoas boas no mercado de trabalho, porém são pessoas que precisam ser cuidadas. Então, eu acho que dentro da empresa realmente precisa assim ter esse foco, né? Não somente a instituição com o empregado, mas também a instituição.
Não é isso, Érica? Sim, até porque, Sigley, as empresas elas acabam perdendo muito financeiramente, tá? Perdendo muito quando não cuidam. Às vezes a pessoa fala assim, não, o empresário fala assim, não, eu não posso cuidar da saúde mental do meu colaborador, não, porque senão eu vou acabar perdendo dinheiro. E não, tá? A gente está falando aqui de ROI. Existe um retorno muito grande. Para você ter noção, agora pelo INSS foram registrados quase 300 mil casos de pessoas afastadas pelo INSS por conta de saúde mental. É muita gente. Imagina só as empresas elas terem que contratar outras pessoas porque muitos colaboradores estão afastados por conta de problema emocional. Imagina, as pessoas toda hora, né, ter ali, colocar aquela empresa na justiça. Imagina. Então, assim, as empresas começam a minimizar muito. É o que eu estou te falando. A gente precisa tudo analisar todos os dados, porque tudo isso, as empresas elas têm lá os dados dela. Ela pode não saber que tem, mas se ela começar a quantificar, ela vai ver, calma aí, o que, que eu ganho, o que, que eu perco se eu cuidar da saúde mental do meu colaborador. Por isso que é importante a gente ter um RH estruturado dentro das empresas. Eu sei que hoje nem todas as empresas têm um RH, mas é muito importante elas contratarem uma consultoria, alguém para poder cuidar desses processos, tá? E aí muitos acham, Sigley, que RH não é necessário, porque o RH é só amor, I love you, A vão parte de abraçar a árvore. documentações, né? Exato, mas E mais mais nada. documentos, exatamente. Eles precisam entender que é uma parte estratégica, né? Quando a gente pensa em humanizar processo estrategicamente, a empresa ela avança. Sim. Vamos encerrar mais um programa aqui, Conexão com Marta Sibien. Agradeço a psicóloga, né, Érica Pinheiro. Seja bem-vindo, bem-vinda. Esperamos você também no próximo programa, tá bom? Eu já tenho uma ideia, mas em breve ela estará novamente conosco, tá? E vamos encerrar mais um programa aqui. Tchauzinho. Tchau, tchau.